Tudo bem, pessoal? O meu nome é Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Muitos já me conhecem pelo trabalho que a gente realizou junto às obras básicas de Kardec, trazendo elas para uma linguagem mais simples, mais acessível, o que beneficiou milhares de irmãos espíritas que tiveram então acesso a essas obras. Nós iniciamos o trabalho, pessoal, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Depois a gente trabalhou no Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, que para mim é o melhor deles, embora seja o menos lido. Eu recomendo principalmente a segunda parte, onde os espíritos vêm dizer como estão vivendo no plano espiritual. Muito interessante esse livro. Trabalhamos também na Gênese, a quarta edição, que foi a última edição, publicada enquanto Kardec ainda estava vivo, né? E finalizamos com as obras póstumas, certo, pessoal? Esse trabalho levou mais ou menos uns 10 anos, né? E foi a maneira que eu encontrei de divulgar a doutrina espírita, que eu considero uma doutrina maravilhosa, uma doutrina libertadora. Ela veio trazer luz, mas muita luz sobre a humanidade. Ela veio ensinar que a morte não existe, que ninguém morre, né? Que existe a reencarnação, que a gente vai ter que retornar, acreditando ou não, nós vamos ter que voltar, certo? Ensinou também que tudo aquilo que a gente faz de bom retorna para nós e tudo aquilo que a gente faz de mal também retorna. Esse trabalho ele teve uma aceitação muito grande. Para vocês terem uma ideia, somente o Evangelho segundo o Espiritismo já vendeu mais de 200 mil cópias. Gostaria de apresentar agora para vocês esse livro aqui de minha autoria. São 260 questões na visão espiritual. Não é muita coisa, eu vou ter que ler aqui. Nós vamos iniciar perguntando quem são os espíritos, né? Para onde a gente vai depois que desencarna. Nós vamos falar sobre a reencarnação, o esquecimento do passado, por que a gente precisa esquecer o passado para poder reencarnar. Vamos falar sobre os milagres, os santos, os demônios, os anjos, o diabo, o suicídio, né? O que acontece com aqueles que cometem o suicídio, né? Muitos acham que a vida termina, que que vão encontrar o nada, e infelizmente não é bem assim. Mas tem que ler o livro, pessoal. A gente vai fazer perguntas do tipo: aquele que morre assiste o seu velório? Tem que ler o livro, está explicado aqui, né? A gente vai falar também sobre um motel, mal olhado, magia negra, astrologia, eutanásia, prostituição, homossexualidade, almas gêmeas, existem ou não, desencarnes coletivos. O que acontece com uma pessoa que sofre, por exemplo, um acidente de carro e morre na hora, como a gente diz, né? No instante anterior ela estava no plano da Terra, no instante seguinte já está no plano espiritual. Como é que essa pessoa se encontra desse outro lado da vida? Nós vamos explicar isso detalhadamente. A gente vai falar também sobre as drogas. É um assunto muito importante. O que acontece com aqueles que desencarnam com vícios, por exemplo? Como é que eles fazem para saciar esse vício, esse desejo do outro lado da vida, aonde não tem o álcool, não tem o cigarro, não tem as drogas, não tem o que era aquilo que fazia ele ficar viciado aqui na Terra. Então, a gente vai tratar também sobre esse assunto, um assunto extremamente difícil, pesado, e que muita gente não tem a menor ideia do que acontece do outro lado da vida. Vamos falar também sobre a física quântica, como o nosso pensamento pode interferir nas partículas subatômicas,
Muita gente não tem a menor ideia de que isso possa acontecer, mas é uma realidade, acontece também. Vocês vão ter que ler o livro para entender de que forma isso ocorre. Vamos falar também sobre os diversos mundos habitados. Evidentemente, a gente não está sozinho no universo, seria uma loucura total imaginar que só na Terra existe vida. Isso não faz o menor sentido. A Terra é um grão de areia, é muito menor que o grão de areia se comparado com o universo. Então, pessoal, não existe a possibilidade da gente estar sozinho, vivendo em cima desse grão de areia. São 260 questões, conforme está aqui. Vale a pena ler o livro. Eu recomendo, vocês vão gostar muito. Tem o meu e-mail aqui, depois vocês podem entrar em contato. Aqueles que podem me xingar, que não gostarem, não tem problema nenhum. Aqueles que gostarem, entrem também, me mandem mensagens dizendo, olha, gostei, não gostei e tal. Cláudio, como é que a gente faz para comprar o livro? Tá, o livro está disponível no site da Besouro Box. Você entra no site da editora e compra o livro. Depois, compartilha comigo se gostou, se não gostou. É isso, pessoal. Muito obrigado e uma boa leitura a todos.